Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o canal dos Educadores e hoje estamos aqui nesse Hangout para falar sobre dois grandes assuntos e comigo estão aqui Bruno Grimaldi e Cláudio Loureiro. Pessoal, apresentem-se, falem aí boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Beleza, hoje estamos os três aqui finalmente, né? Já não era sem tempo, eles estavam combinando. Estavam como, ó, hoje eu vou, tu não vai, hoje eu vou, tu não vai. Hoje estamos os três aqui. E por incrível que pareça, pode parecer coincidência, mas esse eu acho que é o Hangout em que a gente vai tratar do assunto mais importante do momento, né? Vamos dividir esse Hangout em duas partes principais. A primeira para falar um pouco sobre educação de forma geral, como a gente já falou em outros, mas de duas coisas bem específicas. E a segunda parte para falar um pouco sobre o que está acontecendo na política do nosso país, os motivos, a ideia de diretas que também está surgindo aí. Vamos comentar um pouco sobre isso, tá? O Bruno, gente, essa semana, ele trouxe duas notícias aqui que a gente achou de suma importância. E eu queria ouvir também, começar com a opinião dele, que é a questão, Bruno, da comemoração dos 100 anos da Revolução Russa, que está havendo aqui na Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. E também o curso de Estudos de Gênero, lá na Universidade Federal da Bahia. Eu queria que tu trouxesse aí um pouco da notícia mesmo e qual a tua opinião para depois a gente passar para Cláudio. Ok. A gente já tinha feito vídeo antes acerca desse tema de doutrinação, dessa militância ideológica nas universidades e nas instituições de ensino em geral. Mas muita gente ainda não acredita e a gente esfrega os fatos na cara da pessoa. O pessoal, não existe. Pois bem, essa semana eu tomei conhecimento da existência de um curso de graduação na Universidade Federal da Bahia, um bacharelado, né, em diversidade e estudos de gênero, algo assim, né? Eu fico imaginando qual é o tipo de trabalho que a pessoa que está se formando nessa área, ela vai conseguir. Né? Das duas, uma, ou ela vai fazer concurso público, que agora tem ensino superior, um curso inútil, ou ela vai trabalhar em ONG, né? Você tira o N da sigla da ONG aí, porque não é nada de não governamental, né? Recebe milhões de verbas governamentais para implantar as agendas do governo, né? E o que me revolta nesse tipo de curso existir, não é o simples fato dele existir, é você ser obrigado a pagar por isso. Você, pagador de imposto, nós pagamos para que esse tipo de curso inútil exista. Se o sujeito acha realmente que esse curso vale a pena ser feito, massa, pague com seu dinheiro. Agora, as universidades federais estão deixando de priorizar as áreas estratégicas para o desenvolvimento da nação e estão optando por esse tipo de curso que não acrescenta em absolutamente nada ao desenvolvimento da nação. Então, até sugerir, né? Um ponto importante que o Bruno levantou, Cláudio, eu queria te ouvir sobre isso, é essa questão de nós, enquanto pagadores de impostos, custearmos esses cursos e, na tua opinião, qual o tipo de benefício que um curso desse pode trazer para a sociedade, já que uma formação universitária, uma formação de forma geral, ela vai trazer não só um benefício para você, como também para a sociedade e no serviço que você vai prestar. Qual a tua opinião sobre isso? Bem, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que o curso superior, per si, não deveria ser para todo mundo. O próprio nome já diz, é curso superior, para quem tem vocação para a área acadêmica. Para quem quer trabalhar com uma área mais técnica, existem os cursos técnicos. Só que hoje em dia você tem uma mentalidade de que todo mundo tem que ter curso superior. Por isso o nível das universidades, principalmente aqui no Brasil, caíram de forma extraordinária. Tiveram um decaimento de forma extraordinária. Em segundo lugar, eu acho que esses cursos de humanas no Brasil, por terem um viés muito marxista, por mim, deveriam ser tudo destruído e construir estacionamento nos seus prédios. Acho que seriam muito mais úteis à sociedade. Eu acho que o retorno à sociedade e o retorno ao pagamento dos nossos impostos seria muito maior. Eu também acho. Isso já deu polêmica, inclusive, no Facebook, esse seu comentário, né? Foi, inclusive no site de uma universidade. Causou. Uma grande universidade aqui de Pernambuco.
Eu lembro que eu até coloquei que deveria ter, tu falou que deveria ter um estacionamento, eu coloquei que deveria ter uma capela dedicada a São Tomás de Aquino lá. Exatamente, e estacionamento privado ainda mais. Bem melhor. Mas deveria ser uma Mas concessão então, do Estado. gente, eu queria fazer um comentário. Eu queria fazer um comentário de uma coisa aqui. Deixa eu só terminar. Tá. Brincadeiras à parte, aí eu acho que uma coisa que muitos alunos e até mesmo professores que têm nome nacional daqui de Recife, têm que colocar na cabeça que não adianta você bater de frente. Eles tomaram a universidade, não foi batendo de frente, foi comendo pelas beiradas. E é assim que se ganha a guerra cultural. Você ganha uma vantagem ali, ganha um departamento, consegue aprovar um projeto de pesquisa, consegue aprovar uma dissertação do mestrado, ou então uma tese de doutorado. Bater de frente não adianta. Você tem que saber com quem brigar, como brigar e quando brigar. Você tem que ser esperto, senão você só vai apanhar. Mas isso até é uma coisa que está mudando no país. Eu acho que, claro, que vai levar um tempo grande. Eles não, como você falou, eles não conseguiram isso aí do dia para a noite, né? Mas se a gente começar a observar, acho que até de pouco tempo para cá mesmo, até essa queda do PT, essa queda da esquerda por casos de corrupção, fez com que o outro lado, com que as pessoas mais conservadoras, começassem a ficar mais ativas na defesa daquilo que elas acreditam. E você começa a ver já em algumas universidades pelo Brasil, o pessoal tendo eleição do DCE de uma chapa de direita, de mais pessoas de cunho de direita, cunho conservador, entrando nas universidades, Liberal, e liberal Sim. também, entrando nas universidades e fazendo trabalhos acadêmicos. Agora, é aquilo, né? Eles levaram o quê? 40 anos para ter essa hegemonia que eles têm hoje? Ou até mais? Claro que a gente não vai conseguir desfazer isso. Quando os militares tomaram o poder em 64, a esquerda não saiu logo pra rua. A esquerda entrou dentro de si e fez uma grande análise. Foi o tempo que Gramsci chegou no Brasil. E eles só chegaram ao poder 30 anos depois, em 2012 com Lula. Então a retomada é lenta mesmo e é assim mesmo. Não adianta se afobar, não. Não tem solução Só fácil, não tem lembrando- solução fácil para isso. Não, realmente, isso aí vai ser um trabalho bastante árduo e a gente só vai começar a colher os frutos daqui a algumas décadas. Não adianta a gente pensar que de uma hora para outra a gente vai conseguir mudar esse panorama aí, não. Agora também a gente não pode desistir da luta. Não, de jeito nenhum. Só um ponto antes de a gente prosseguir para os outros tópicos, em relação à comemoração, realmente comemoração, né, que está sendo promovida na Universidade Federal de Pernambuco, que deveria ser uma referência, mas com esse tipo de atitude aí, só demonstra o nível de mentalidade, né, que está incutido na cabeça desse pessoal aí, desses professores, reitores, enfim. É da Bahia, não? Que é comemorando a Revolução Russa, que deu início a um dos regimes que mais matou. Na verdade, não é um dos regimes que mais matou, não. É o regime que mais matou, o comunista. Agora, o deles foi o segundo que mais matou, né? Eles perderam para a China. A China também tem muito mais pessoas, né? Que matou em tempo de paz, né? China, Matou em tempo de paz. Oi? Matou em tempo de paz, não estava nem em guerra. Não estava em tempo de guerra, como você bem lembrou aí, matou o pessoal de fome. A China, mais de 100 exterminou, milhões de pessoas morreram. Enquanto na Rússia, acho que uns 30 Justamente, milhões devido morreram. Justamente devido a esse regime assassino. E ainda tem gente que tem a cara de pau de defender esse tipo de regime e depois vem falar em democracia e vem falar em o regime militar no Brasil. Cara, se você defende esse tipo de regime, você não tem moral pra criticar nada. Cala a boca, porra. Eu me irrito, velho, com gente mau caráter. Gente mau caráter. É como o professor. Não merece nem ser ouvida. Como o professor Olavo fala, cala a boca, burro! Não, desculpa o palavrão, mas não tem como você ficar calmo em ver um descaramento desse, a cara de pau. É mau caratismo, é gente que não merece ser ouvida. E tá lá ensinando seu filho, né? Você que tem um filho na universidade, né? Ou pretende ter um filho, aí depois ele vai com tanto esforço lá, consegue passar no vestibular pra estudar e tem um professor babaca, né? Que fica exaltando a União Soviética, fica lambendo as bolas de Che, tá entendendo? De Stalin. Esse tipo de gente não merece absolutamente nenhum respeito. Então se você sentar a bunda na cadeira, estudar e ver a desgraça que os regimes comunistas foram na história da humanidade, você vai ter toda a munição possível para desmascarar esse tipo de gente na frente de todo mundo, que é o que deve ser feito. Você que é aluno, não se intimide, entendeu? Estuda mais do que o professor e mete o pau nele.
Entendeu? Quando ele fala alguma besteira. O que é mais revoltante... Não tem como... O que é mais revoltante, Bruno, nessa situação, é como você falou, é uma comemoração. Se fosse para fazer debates sobre o tema, porque querendo ou não, foi uma coisa importante na história do mundo, né? Do mundo moderno. A Revolução Russa, o movimento comunista é uma coisa que não tem como você não estudar, porque é um marco, é uma coisa que até hoje está reverberando na nossa sociedade, e principalmente hoje. Mas não tem uma pessoa que seja colocada num debate com uma visão diferente do que uma comemoração. Por exemplo, o professor Rodrigo Jungmann, por que ele não foi chamado para esses debates, para essas oficinas sobre a Revolução Russa? Ele não foi chamado em momento algum. Tem já a agenda aí, na agenda não está o nome dele lá, somente pessoas que são favoráveis ao que a Revolução Russa e toda essa ideologia que matou tanta gente aí. Rapidinho, eu te pergunto, se tivessem algum tipo de comemoração semelhante a essa, em relação à Alemanha nazista de Hitler, a ascensão de Hitler ao poder, 70 anos, 80 anos da ascensão de Hitler ao poder, 90, sei lá. Seria menos grave, né? Seria menos como é que seria o tipo de reação? Tu tá entendendo? Assim, não tem nenhuma justificativa moral para que você faça esse tipo de cerimônia, de homenagem, tá entendendo? A um regime assassino, né? Que foi o da União Soviética, tá? Mas enfim, eu falei o que eu tinha para falar a respeito disso, eu acho bom a gente passar para os outros tópicos. Só uma coisa antes da gente passar. Cláudio, eu tava lembrando aqui agora, quando a gente fez aqueles cartazes de Olavo, e saiu colando pela Rural. Eu lembro que nós colocamos na frente do DA de Sociologia. Aí no outro dia eu passei e o cara tava tirando, entendeu? E a gente colocou de novo. Passei assim todo desconfiado. Aí a gente colocou de novo no outro dia. Colocamos no Departamento de Educação e no Departamento de Administração e Mestrado em Economia. E criou um fuzuê, né? A gente teve informações de um professor amigo que criou um fuzuê. Enfim. Então, gente, a segunda parte desse hangout é para falar sobre essa questão da política como está agora no país, né? A gente está vendo aí, depois dessa semana, com mais essa bomba que estourou em relação ao governo Temer, que tem muita gente já pedindo por diretas, né? Principalmente as pessoas mais ligadas à esquerda pedindo por diretas no país. Cláudio, dá a tua opinião aí sobre essa demanda que está surgindo na sociedade, e até algumas pessoas de direita também estão entrando nessa onda do diretas já, né? Tudo bem, eu a priori eu não sou contra essa emenda constitucional que o Miro propôs, ela não valendo a partir deste próximo caso, mas só a partir do seguinte. Parece que não pode, eu não sei, eu não sou constitucionalista, eu não sei, mas me parece que não pode. Não podendo, eu não vejo problema nenhum em essa PEC passar. Agora, começando a valer desde já, eu sou contra, porque isso está na cara que é uma estratégia de Lula para não ser condenado e não ser preso. O que eu tô vendo em relação a isso aí é justamente isso que o Cláudio falou. É uma tentativa de você mudar a regra do jogo para tentar beneficiar um dos jogadores que, por sinal, está prestes a ser preso. E é muito perigoso um sujeito desse conseguir, por exemplo, ele tem a organização, ainda tem uns jumentos lá para apoiar, né? Então ele tem a organização e ele muito provavelmente poderia ser eleito, sim, né? Você tem outros candidatos correndo por fora aí, o Bolsonaro está querendo conseguir um partido ainda que banque a candidatura dele, tem o Dória, Ciro Gomes, que a esquerda também gosta, enfim, tem outros, mas o nível de organização que o PT ainda tem, né? E tem esses militantes fiéis, né? É quase uma religião, é uma religião, né? Religião terrena, né? Não é transcendental. Isso é muito perigoso e eu também acho isso muito negativo, essa tentativa de mudar, apesar de que o Cláudio fez uma ressalva, não, se fosse para as próximas tudo bem, mas não para agora, né? Mas eu acho muito negativo esse tipo de modificação, porque você tem uma Constituição, né? E a todo momento você ficar mudando de acordo com o interesse de momento, eu não acho isso muito legal. É isso que eu acho, abre precedente para qualquer hora que você quiser fazer eleição, o cara vai lá, faz uma emenda à eleição, Isso é uma complicação bem grande. Então, assim,
por mais legítima que a reivindicação possa parecer, é bom que as pessoas estejam cientes de quem é que são os maiores interessados em que haja uma modificação na Constituição para permitir a eleição direta nesse momento, né? Porque pela regra constitucional, pelo que eu tinha lido, é o seguinte: quando você tem mais de 50% do mandato cumprido, o que cabe no momento quando o presidente sai, no caso, vamos supor que o Temer seja preso, o que vai acontecer é que o Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Isso. Ele convocaria, ele teria até 30 dias para convocar eleições indiretas, né? E essas eleições indiretas, né, seria composta tanto pelos senadores quanto é só no Congresso. Não, okay. Não, as duas casas, são as duas casas. Não. Eu vi que seria... Tudo bem, só para que as pessoas entendam. Uma das casas legislativas, certeza que a Câmara dos Deputados está no meio, eu tinha lido que seria as duas, mas isso aí não é o foco da questão agora. Essas casas, elas poderiam eleger o próximo presidente, o presidente tampão, né? E esse presidente não necessariamente seria um parlamentar, basta que ele se enquadre nas regras atuais para o sujeito disputar a presidência da República, né? Tem mais de 35 anos e outros pré-requisitos que são definidos pela Constituição, entendeu? Enfim, é isso. Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que vocês já falaram também, na minha opinião. Isso é uma coisa que muito mais interessa ao PT e a Lula do que a própria sociedade brasileira, até porque os nomes que estão aí sendo colocados, eles não diferem muito daquilo que vai ser escolhido pelo Congresso. E ao mesmo tempo que seria um custo maior, antecipado, o país já está com problema de economia, vamos ter outra eleição agora com mais propaganda, parando o país por um tempo, querendo ou não, para o pessoal fazer campanha. Então, vamos esperar para 2018 mesmo. Minha opinião é essa. E vamos seguir a Constituição. A Constituição tem um rito e não é para ficar sendo mudado toda hora. Não é uma grande coisa, mas é a Constituição, né? É uma grande bosta, mas é o que a gente tem. Eu também não gosto dessa Constituição nada. Ela dá toda a abertura para que seja feitas mais... os fatos mais, como é que eu diria, a política socialista mesmo, do Estado grande e tudo. Essa Constituição, ela dá toda a abertura para que um governante, se a gente tiver, né, um governante com viés autoritário, ele possa implementar as agendas dele. Ela não tem nenhum mecanismo para poder prevenir esse tipo de coisa, né? A Constituição da gente é extremamente pesada. E aí, Bruno, que eu acho que a gente entra com o último tema desse Hangout, que exatamente, tem muita gente analisando os fatos e pouca gente analisando as causas pelas quais a gente chegou a esse momento agora, dessa corrupção entranhada no Estado brasileiro, de cima a baixo, e da gente estar tão carregado do Estado que ele é o principal agente de corrupção que nós temos no país. Você vê que os maiores escândalos de corrupção que a gente teve no Brasil, estava sempre o Estado lá, sempre alguma coisa ligado ao governo, ligado ao Estado brasileiro. Eu estava pensando aqui, e isso é uma coisa que com certeza o Cláudio vai concordar comigo, que desde a Declaração da República em 1889, a gente vive de golpe em golpe, de golpe em golpe, de golpe em golpe. A gente já está na nossa sexta, se não me engano, Constituição, desde que o golpe militar que proclamou a República foi impetrado no Brasil. E, Cláudio, qual a tua opinião sobre essa questão da República e o grande Estado brasileiro estarem juntos nessa questão aí da corrupção? O que falta no Brasil é um ponto de unidade constitucional no Estado. O nosso maior período de estabilidade política foi no tempo do Império, de 1824 a 1889, foi quando teve o golpe da República. De lá para cá foram golpes atrás de golpes, golpes atrás de golpes. Com isso, o Estado ficou sem um ponto de referência, ficou sem um ponto de continuidade. Tem que existir algo que transcenda o Estado, que transcenda tem que existir algo que transcenda o governo, que esteja acima do governo. Então o chefe de Estado não pode ficar mudando assim aqui no Brasil, que não é, por exemplo, o caso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles conseguiram a estabilidade
com a troca do chefe do poder executivo e do chefe de Estado de 4 em 4 ou de 8 em 8 anos, dependendo do caso. Agora lá você pode observar uma coisa: o presidente parece um rei. Os ex-presidentes são tratados como de fato os pais da nação também. É diferente daqui. Lá há um senso de unidade nacional, aqui não tem. Eu acredito que o principal fator do sucesso do regime norte-americano, é o fato de haver a descentralização do poder. Você dá muito poder para os condados, dá muito poder para os estados, e o que sobra de problema que não pode ser resolvido por essas esferas menores de poder, né? Até a questão tributária mesmo é resolvida na esfera menor, e só então você vai delegando essas funções para as esferas de poder maior, no caso o governo federal. O Brasil de federação só tem um nome, na realidade é um estado unitário, quem manda é o governo central. Justamente, está tudo concentrado em Brasília. Você observa, por exemplo, até na palestra do Felipe de Orleans e Bragança, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, no Brasil Paralelo, que ele fala exatamente sobre isso. Se você sair da sua casa, abrir a janela e olhar o que está em volta, você começa a pensar, o que é que ali foi feito pelo governo federal? Nada. Ali a grande maioria das coisas, ou quase sua totalidade, foi feito pela prefeitura, pelo governo municipal. Então por que diabos a gente paga mais imposto para Brasília do que para a sua cidade, por exemplo? Porque o problema passa por isso. A pirâmide administrativa da nossa Constituição é inversa. Ela deveria ser longa na base e subindo e se tornando mais fina. Mas ela é assim. Então, de modo que as famílias têm pouco poder, então a prefeitura tem um pouco mais, o Estado tem mais e a União fica com todo o poder. Deveria ser o contrário. As famílias terem uma grande parcela do poder, e o que as famílias não puderem resolver passa para as prefeituras, para os municípios. Exato. E o que os municípios não puderem resolver passa para o Estado, e o que o Estado não pode resolver fica para a União. De modo que a União fique pequena e ágil. Mas como o Bruno falou aí... as famílias e as prefeituras, que são a nossa base de convivência da sociedade, justamente por serem a base, tenham mais poder. Exatamente. Mas como o Bruno falou aí, nossa Constituição socialista, ela já foi feita com esse interesse, né? De tirar até propriamente a questão da ajuda que as pessoas dão umas às outras, ou um voluntariado mesmo, né? De ajudar o seu próximo, para que isso só parta do governo. Até que chega ao ponto que quando você vê uma pessoa na rua passando fome, você pense, pô, o governo não está fazendo nada para ajudar essa pessoa, e você podendo ajudar não faz. Né? Então, essa ideia já está incutida na cabeça do brasileiro de uma forma tão grande, que você já começa a pensar, por que o governo não faz, por que o governo não faz, por que o governo não faz? Pô, por que tu não está fazendo, bicho? Justamente. Nosso governo hoje ele funciona de uma forma que ele suga boa parte do teu rendimento, é coisa de 5 meses do teu trabalho, acredito que seja até um pouquinho mais agora, porque a tendência está crescente. Ele já suga teu dinheiro, o pouco que sobra mal dá para tu suprir tuas necessidades básicas, né? A maioria dos brasileiros não pode se dar o luxo de ter bem de consumo, desfrutar de serviços e tal. E o governo arroga para si essa parte da caridade. Então a Constituição da gente, o governo basicamente, ele está dizendo assim, ó, a população é incapaz de ajudar uns aos outros, então nós somos bonzinhos, nós vamos ficar com seu dinheiro e a gente vai fazer a caridade por você, né? Mas só que isso é muito nocivo para a sociedade, porque isso faz com que as pessoas tirem a responsabilidade de si, né, de elas serem o agente de mudança na sociedade, de fazer o trabalho comunitário, trabalho voluntário lá nas instituições. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, lá nos Estados Unidos você vê muito isso, os pais tiram um dia da semana, uma manhã tal, para organizar a fila de carros na frente do colégio do filho. Não ganha nada por isso, é simplesmente porque ele quer retribuir, ele quer ajudar o seu semelhante. Aqui no Brasil é muito difícil a gente ver esse tipo de iniciativa, né? Porque todo mundo tem essa mentalidade de o Estado devia fazer alguma coisa a respeito disso, o Estado deveria ajudar os pobres, o Estado deveria ajudar quem está doente, e não eu, né? Afinal de contas o Estado já tira boa parte do meu dinheiro, e na Constituição tem dizendo que o Estado é obrigado a fazer isso. Nesse sentido, eu acho não, tenho certeza
que a monarquia no Brasil seria mais interessante, até para como um simbolismo, uma coisa que a gente estava conversando essa semana, né, Cláudio? Como um simbolismo da família mesmo, a família real ser a família do Brasil, ser aquelas pessoas que são o retrato do Brasil. Então, quando você tem um símbolo desse tipo, que eles ajudam alguma obra de caridade, isso reverbera na sociedade de forma geral. E faz com que as pessoas tenham eles como um reflexo daquilo que eles deveriam ser. Então vamos ajudar também, vamos ter uma questão que é até algo que excede o material. Ele é algo mais, não vou nem dizer espiritual, mas é algo mais metafísico, transcendental, Independentemente do regime ser monárquico ou república, assim, a figura do rei eu não tenho muita opinião formada a respeito disso, confesso por realmente falta de interesse em estudar a monarquia em si. Eu sei que o regime monárquico para o Brasil teve muita coisa positiva, mas assim, em relação ao regime político mesmo, eu sou favorável que a gente tivesse um parlamentarismo. Mas era parlamentarista no tempo da monarquia. Não, então, justamente, sendo monárquico ou não, entendeu? Não, mas eu acho que o presidencialismo parlamentarista no Brasil não daria certo. Como de fato não deu, a gente já passou acho que 1 ano ou 2 como parlamentarismo. Não. Porque o Brasil precisa de uma pessoa que controle, precisa de uma figura forte que controle o governo. É a nossa natureza, cada país tem a sua natureza. Eu acredito fortemente que deve existir sim a figura de um poder interventor, né? Num momento de crise como esse já teria sido resolvido esse tipo de questão, entendeu? Se você tem um poder descentralizado, entendeu? Se você tem a população bem armada, né? Uma das coisas que eu sou fã da Constituição dos Estados Unidos é que na Constituição dele diz expressamente que o direito da população estar bem armada, né, para formar milícias para defesa interna e externa do país. Interna, no caso, é contra o próprio governo, tá? E externa é contra governos estrangeiros. No caso, os Estados Unidos tinham acabado de ficar independente. Não deve ser infligido pelo governo. Então isso é positivo. Então se você tem essa estrutura de governo descentralizada, a população bem armada e outras coisas também, e isso aqui não cabe agora nesse vídeo, se você tem essa estrutura de poder, eu não acredito em poder. Muita gente pensa no poder absolutista do monarca. Não é nada disso, entendeu? É apenas uma figura que vai intervir no momento de crise para poder restaurar a ordem, né? E até o próprio parlamentarismo, mesmo sem intervenção do rei no momento de crise, ele consegue resolver esse tipo de crise. Veja, por exemplo, o caso de Dilma Rousseff ano passado. Foi um parto para tirar a mulher. A mulher é um poste. A jumenta. Para tirar, deu um trabalho danado para o país e até agora a gente ainda está sofrendo com esse efeito. Se fosse parlamentarismo, caía o primeiro-ministro, convocava-se novas eleições e resolvia o problema, rapidinho, entendeu? É isso que eu sou a favor, tivesse parlamentarismo e também tivesse a figura interventora. Eu não tenho muita restrição em relação a isso não, entendeu? Tô entendendo. Eu acho que essa questão da monarquia parlamentarista é exatamente essa, da continuidade do Estado através da família real e da facilidade com que se resolvem os problemas do Estado, né? Porque, como o Bruno falou, a gente teve aqui um problema bem grande agora com a figura da Dilma Rousseff e você observa uma coisa, ela saiu e ainda ficou uma ferida muito grande no país que ainda não está curada, porque é gente pedindo uma saída de Temer toda hora, gente indo pra rua tocar fogo em pneu. E essa ferida, ela vem desde a eleição dela, porque se você lembra, quando ela se elegeu, no outro dia já tinha gente querendo fazer impeachment dela, né? Ficou uma ferida aberta no país que isso não é curado de forma tão fácil, ainda mais quando a gente tem um país tão imbecilizado como o Brasil está hoje, com essa questão ideológica. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto, pessoal? Não, acho que não. Não, eu acho que eu posso ter me excedido em alguns momentos, mas é exatamente o que vem do coração, a gente fala na hora e fica por isso mesmo. Então, foi massa o papo da gente hoje. Pessoal, por favor, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, compartilhem nossos vídeos, é muito importante pra gente, e principalmente que a gente está começando agora, não somente por nós, mas pela ideia que a gente está passando aqui, que é realmente uma ideia que a gente acredita que seja boa para o país, boa para a sociedade. Então, muito obrigado, tenham todos um belíssimo dia e tamo junto, vamos nessa. Valeu, pessoal! Olá, pessoal!